Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Automob para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.automob.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da automóvel e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Está presente nesta videoconferência o Sr. Sebastian Loss, CEO da companhia, e o Sr. Paulo Prado, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sebastian Loss, que dará início à apresentação. Por favor, Sebastian, pode prosseguir. Bom dia. Gostaria de comenzar agradeciendo a todos los investidores que nos acompañan, a montadoras y fornecedores que caminan conosco, a los clientes que confían en nuestro trabajo y visitan nuestras lojas todos los días, a los directores pela liderança y pela execución consistente de nuestra estrategia, ao Conselho de Administração pelo apoyo continuo y confianza depositada en nuestra gestão y, acima de todo, aos más de 5.700 colaboradores que con empeño y dedicación tornan todo posible. Na página 3, gostaria de reforzar que a Automóvel é o maior grupo de concessionárias do Brasil e temos as bases empresariais construídas para dar continuidade a esse ciclo de criação de valor. Tudo o que precisamos para mudar de patamar já está feito. Contamos con un portfolio amplio y diversificado que representa 36 marcas entre vehículos leves, camiones, máquinas y equipamientos en todo Brasil. Somos referencia en un sector altamente fragmentado, con una estrategia enfocada en construir posiciones relevantes en marcas específicas dentro de las regiones donde actuamos, formando clústeres que nos permiten operar con mayor eficiencia y rentabilidad. Além disso, temos un forte potencial de expansão, tanto de forma orgânica, com o crescimento nas mesmas lojas, quanto de maneira inorgânica, por meio de novas oportunidades de mercado. A execução da estratégia definida pelo Conselho está somente no início. Estamos confiantes de que o cumprimento dessa estratégia irá elevar-nos a rentabilidade combinando maiores volumes de vendas nas mesmas lojas, crescimento de serviços de maior rentabilidade e foco na integração de sistemas, empresas e processos, extraindo mais valor de tudo que foi construído nos últimos anos. Os primeiros resultados já começam a aparecer com avanços muito importantes neste trimestre. Na página 4, temos a evolução dos principais temas estratégicos no terceiro trimestre. Reducimos o estoque pago consolidado em cerca de 200 milhões de reais, o que representa 17% de melhora quando comparado ao segundo trimestre e 28% nos 9 meses acumulados deste ano. Essa redução de estoque pago contribuiu de forma relevante para a geração de caixa livre, que totalizou 170 milhões de reais no terceiro trimestre, uma das prioridades financeiras da companhia. Como consequência, reducimos a dívida líquida em 84 milhões de reais e também reducimos a alavancagem, que passou para 3,6 vezes neste trimestre. É muito importante destacar que executamos essa melhora de ciclo de caixa sem abrir mão do crescimento, que superou o desempenho do mercado nos principais segmentos em que actuamos. Isso demonstra que estamos apenas no início da captura de maiores vendas por ponto. O crescimento de vendas de vehículos leves novos no varejo foi recorde,
totalizando 14.2 mil unidades vendidas no terceiro trimestre, crescimento de 13,6% na comparação anual, mais 19 pontos percentuais acima do mercado. Tivemos também recorde na venda de veículos usados, com 9,3 mil unidades, crescimento de 25% no período, 4 pontos percentuais acima do mercado. Esse é dos principais pilares estratégicos da companhia e tem demonstrado uma evolução consistente trimestre após trimestre. Estamos com as bases prontas para capturar maior valor. As reformas de lojas estão praticamente concluídas, o que marca uma transição importante na nossa estratégia. Como podem ver, nos últimos 2 anos, entre lojas abertas, mudanças de ponto, reformas e retrofit, temos infraestrutura pronta para potencializar as vendas por ponto já no início do próximo ano. Na página 5, temos os principais destaques financeiros consolidados do trimestre. A receita líquida atingiu patamar recorde e totalizou 3,5 bilhões de reais, crescimento de 12,2% versus o segundo trimestre e 11,4% ante o terceiro trimestre do ano anterior. Nos últimos 12 meses, temos patamar anualizado de 12,6 bilhões de reais. O lucro bruto também foi destaque e totalizou 500 milhões de reais no trimestre, 10,9% de crescimento versus o trimestre anterior e 13,7% de crescimento anual, com uma margem bruta estável de 14,4%. O EBITDA ajustado totalizou 144 milhões de reais, crescimento expressivo de 30,5% na comparação com o trimestre anterior, com uma margem de 4,2%, o que representa uma evolução de 0,6 pontos percentuais ante o trimestre anterior. O prejuízo líquido ajustado foi de 65,7 milhões de reais e neste trimestre decidimos dar maior visibilidade na composição de nosso lucro final, já que tivemos impactos contábeis relevantes que explicaremos em uma página específica da apresentação. Referente a esse ponto, a mensagem é que os segmentos que respondem por mais de 90% da receita bruta da companhia, isto é, leves, caminhões e ônibus, apresentaram lucro líquido de 41 milhões no trimestre, demonstrando o resultado positivo dos segmentos e reforçando o potencial de criação de valor do automóvel e de seus principais negócios. Na página 7, a receita líquida consolidada totalizou 3,5 bilhões de reais, crescendo 11,4% na comparação anual e 12,2% na comparação com o trimestre anterior, principalmente impulsionadas pelo segmento de veículos leves. Podem observar como aceleramos neste trimestre, crescendo 13,6% em veículos leves comparado ao segundo trimestre deste ano. O lucro bruto, que totalizou 500 milhões, cresceu 13,7% na comparação anual e 10,8% ante o trimestre anterior. Destaco também o aumento da margem bruta, que evoluiu de 14,1% para 14,4% na comparação anual. O EBITDA ajustado totalizou 144 milhões, crescimento de 30,5% na comparação com o trimestre anterior, com uma expansão da margem EBITDA de 3,6% para 4,2%. Resultado do maior volume de vendas e de serviços, além dos primeiros impactos positivos das iniciativas de racionalização de custos e despesas. Por fim, o prejuízo líquido ajustado foi de 66 milhões no trimestre, o qual explicarei na próxima página com maiores detalhes. Na página 8, analisamos com mais profundidade o resultado líquido da companhia. Tivemos prejuízo líquido contável de 167 milhões no trimestre. Desse total, 95 milhões são explicados pelo impairment realizado no terceiro trimestre, fruto da reavaliação de estoques, contas a receber e impostos no segmento de veículos pesados,
alinhado ao cenário desafiador, principalmente no sector do agro. Importante destacar que após novas condições comerciais, aceleramos as vendas de máquinas e equipamentos nesse segmento do agro. Também temos um impacto de 5,7 milhões de reais de amortização de preços de compra relacionados a aquisições. Com isso, chegamos a um prejuízo ajustado de 65,7 milhões de reais no trimestre. No gráfico abaixo, temos a composição desses 65,7 milhões de reais. O negócio de leves, responsável por 79% da receita bruta, apresentou lucro líquido de 19,1 milhões de reais neste trimestre. Já o segmento de caminhões e ônibus, que representa 12% da receita bruta, registrou também um lucro líquido de 22,2 milhões de reais no trimestre. Portanto, e reforçando uma das principais mensagens deste trimestre, 91% de nosso negócio gerou lucro líquido de 41 milhões, mantendo um patamar saudável e demonstrando claramente a capacidade de geração de valor de longo prazo. Continuando com o análise, nas colunas em cinza, à direita, vemos os impactos negativos. Temos 60,4 milhões de reais de prejuízo no segmento agro e máquinas neste trimestre. E também 46,7 milhões de reais de prejuízo líquido proveniente de despesas financeiras da holding, relacionada à dívida líquida de 1 bilhão de reais oriunda da reorganização societária em 2024. É importante reforçar que o prejuízo no segmento agro e máquinas não é estrutural, em nossa leitura é conjuntural. O Brasil vive um momento desafiador para o agronegócio, que já representou margens bastante positivas e certamente voltará a melhores resultados. E em relação à estrutura de capital, estamos tomando todas as medidas para reduzir estoques e melhorar gradualmente nossa dívida líquida, conforme já demonstramos neste trimestre. Na página 9, gostaria de destacar o avanço em nossa gestão do capital de giro, ponto relevante de nossa gestão. Se vocês se lembram, declarei no trimestre anterior que seria a top prioridade para a administração. E assim foi. É possível observar que o estoque pago consolidado apresentou uma queda de 16,7% em relação ao trimestre anterior, o que representa uma diminuição de 201 milhões de reais neste trimestre. No acumulado do ano, essa redução já soma 400 milhões de reais. Também destacamos a evolução positiva do ciclo de conversão de caixa, que melhorou em 9 dias na comparação ao trimestre anterior. E a melhoria foi em todos os negócios, tanto em leves quanto em pesados. Gostaria de reforçar e transmitir que continuaremos com esse foco para os próximos trimestres. Na página 10, apresentamos nossa estrutura de capital. Nesse slide, destacamos a redução de 85 milhões da dívida líquida, que totalizou 1,9 bilhões de reais neste trimestre. A alavancagem, medida pelas métricas tradicionais, totalizou um ratio de 3,6 vezes, uma leve redução ante o trimestre anterior. Lembrando que a Automovi não possui dívidas com covenants ligados a tal métrica. O saldo de caixa da companhia totalizou 628 milhões de reais neste trimestre, suficiente para cobrir a dívida bruta até meados de 2027. Agora, convido a Paulo Prado, nosso diretor de Relações com Investidores, para comentar em mais detalhes cada uma das nossas linhas de negócios. Muito obrigado. Obrigado, Sebastião. Agora vamos detalhar aqui os números de cada segmento, iniciando na página 12. Esse slide demonstra os resultados do segmento de veículos leves novos no varejo, que representa cerca de 31% do lucro bruto. O programa Carro Sustentável, que iniciou em julho de 2025 com a redução do IPI para alguns modelos, contribuiu para o fluxo de clientes nas lojas no período, mas cabe ressaltar que o volume da Automob cresceu substancialmente acima do mercado. O volume da companhia cresceu 13,6% na comparação com o ano anterior,
9 pontos percentuais acima do mercado, evidenciando o início da captura de maiores vendas por loja. Como podem observar no canto superior direito do slide, a receita bruta cresceu 15% na comparação anual, e aqui vale o destaque para o efeito das vendas pelo modelo de venda direta, que implica na contabilização das comissões, que estão ali destacadas em laranja, e não da receita integral do veículo. Considerando a receita transacionada, a receita, portanto, total, o gráfico à direita demonstra que teríamos um crescimento de 26%. Já o lucro bruto cresceu 10,9% na comparação com o ano anterior e 15,2% em relação ao trimestre anterior, mantendo margens estáveis em relação ao segundo trimestre de 2025. Na página 13, apresentamos os veículos leves usados. Esse segmento é responsável por 13% do lucro bruto consolidado e a companhia vendeu um número recorde de cerca de 9.300 carros nesse trimestre e o volume apresentou um crescimento de 25,5% na comparação anual e 13% em relação ao trimestre anterior, ou seja, 4 pontos percentuais acima do mercado. Vale recordar aqui que as vendas de veículos novos também aceleraram, então, como resultado, o índice de vendas de usados sobre novos permaneceu em 0,7 vezes na comparação trimestral, ainda abaixo da nossa referência de ter ao menos 1 para 1 nas nossas lojas. E com o crescimento do volume, a receita bruta expandiu 35% na comparação anual e 12% na comparação trimestral. Já o lucro bruto cresceu 25,6% na comparação com o ano anterior, atingindo 66 milhões no terceiro trimestre. Em linha com a estratégia de redução do estoque pago e com o aumento da captação de veículos via trade-in, a companhia registrou queda de 0,8 pontos percentuais na margem bruta em relação ao ano anterior, refletindo o maior volume de vendas pelo canal de repasse, que possui margens menores. Aqui vale o destaque que a Automob conta com uma das maiores mesas de repasse do país, garantindo acesso a diversos canais de venda. O mercado de seminovos representa uma grande oportunidade de expansão, tanto por meio dos nossos showrooms, que estão em fase final de reforma e ampliação, quanto também pelo canal de repasse, considerando que nosso market share nesse segmento de usados é de apenas 0,3%. Na página 14, apresentamos os resultados de F&I. É interessante observar que, embora represente só 1,4% da receita bruta, o segmento tem um peso significativo na rentabilidade da companhia, respondendo por 9,6% do lucro bruto consolidado. A companhia cresceu 25%, com avanço consistente em todas as frentes de negócio: financiamento, seguros, blindagem, consórcio e despachante. Apesar da evolução constante, ainda temos um caminho relevante pela frente. Como referência, colocamos aqui os pares listados nos Estados Unidos, que tem 28% de participação sobre o lucro bruto, enquanto a Automob tem 9,6%. Possuímos também a maior mesa de financiamentos do Brasil, que conta com alianças estratégicas com mais de 20 instituições financeiras, o que assegura uma competitividade diferenciada para o nosso negócio. Além disso, já temos melhores práticas dentro de casa, com marcas que mostram um potencial de receita total por carro de aproximadamente R$ 4.000, enquanto a média consolidada da companhia é de mais ou menos R$ 2.600, o que evidencia uma oportunidade de captura adicional de receita por meio de todos os produtos oferecidos. Na página 15, destacamos o desempenho do pós-vendas, que segue como um importante pilar de rentabilidade para a companhia, respondendo por 22% do lucro bruto. O crescimento foi de 19% no lucro bruto desses serviços, reflexo direto da nossa estratégia de fortalecer a rentabilidade, e quando comparamos com pares globais, que apresentam uma média de 45%, fica evidente o potencial para capturar ainda mais valor nessa frente. Temos ainda muita oportunidade para potencializar investimentos já realizados, como o nosso centro de reparo automotivo em Guarulhos, e também explorando novos produtos, novos serviços no médio e longo prazo, com grande foco na ampliação das margens, seja por meio de uma gestão mais eficiente de preços, seja pela otimização de custos. Na página 17,
temos o segmento de caminhões e ônibus, que compõem 14% do lucro bruto. O volume vendido manteve-se estável na comparação anual, mas apresentou uma queda de 9% comparado ao segundo trimestre. Aqui vale o destaque de que no terceiro trimestre houve um aumento significativo das vendas de ônibus, que possuem um ticket médio inferior. A receita bruta recuou 11% ano contra ano, refletindo maior participação das vendas de ônibus e de vendas diretas. Em relação ao segundo trimestre, tivemos alta de 5%, impulsionada pelo crescimento em caminhões, que possuem ticket médio inferior. E por fim, o lucro bruto registrou queda de 9%, ano contra ano, acompanhando a evolução da receita. Aqui vale o destaque de que, frente ao segundo trimestre, a retração foi de 7%, com uma redução de 1,9 ponto percentual na margem bruta. E aqui vale o destaque de que, no segundo trimestre, houve um recebimento de bônus anual de performance da montadora que impactou positivamente o segundo trimestre. Por fim, na página 19, temos o segmento Agro e Máquinas. Após a implementação de novas condições comerciais e do impairment já mencionado pelo Sebastian, observamos uma aceleração das vendas e aumento da margem bruta. O volume de máquinas vendidas no terceiro trimestre cresceu 37% em comparação ao segundo tri, enquanto a receita bruta avançou 17%, impulsionada por condições comerciais mais atrativas, ações promocionais e também antecipação de vendas de colheitadeiras e de plantadeiras. No lucro bruto, atingimos 30 milhões, ante 9 milhões no trimestre anterior, com a margem bruta avançando 6,8 pontos percentuais. Esse desempenho reflete dois fatores principais. O primeiro é a atualização das condições comerciais dos produtos antigos junto às montadoras, e o segundo é a maior participação relativa de produtos atuais, que não estavam represados em nosso estoque. Por fim, também reduzimos o estoque pago do segmento agro em 94 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 19% em relação ao trimestre anterior, reforçando nosso compromisso com eficiência e geração de caixa. E aqui cabe um destaque de que os volumes de vendas nesse segmento estão em linha com o nosso planejamento para 2025. Com isso, encerro a análise das linhas de negócio e devolvo a palavra ao Sebastian. Por favor, Sebastian. Obrigado, Paulo. Na página 21, como mensagem final, gostaria de reforçar que apenas estamos no início de um novo ciclo de desenvolvimento. Temos as bases sólidas para chegar lá, lojas estruturadas, pessoas talentosas, uma estratégia bem definida e líderes com expertise reconhecida. Por isso, neste trimestre já começamos a ver os resultados concretos com a nossa performance bem acima do mercado. Olhando para o futuro, também gostaria de compartilhar algumas das prioridades de curto prazo. Em leves, continuar a crescer acima do mercado. Esse é nosso foco. Expandir as vendas de seminovos nas lojas existentes, reforçando nossos pilares de gente com um plano robusto de capacitação que já está em curso. Também continuaremos ampliando a representatividade dos serviços, com F&A e pós-venda como grande foco, e seguiremos reduzindo estoque pago, continuando com uma gestão eficiente do capital de giro. Em caminhões e ônibus, estamos avançando em 3 frentes fundamentais para fortalecer a nossa proposta de valor. Primeiro, acelerar a venda de peças por meio dos canais digitais, priorizando giro e eficiência. Segundo, potencializar nossa torre de controle, uma central de monitoramento por telemetria que permite agendamento activo de manutenção, garantindo maior previsibilidade e qualidade no atendimento. E por fim, readequar os espaços físicos para ampliar a capacidade de pós-venda nas lojas, reforçando nosso compromisso com a experiência do cliente e a geração da receita recorrente. Será também um foco a venda adicional de seminovos. Em agro e máquinas, o foco ainda será reduzir estoques, especialmente no segmento agro, liberando capital imobilizado. Vamos fortalecer o pós-venda e promover sinergias entre os negócios, além de optimizar nossas filiais com uma integração estratégica das marcas Valtra e Fengi no mesmo espaço, garantindo
conveniencia ao cliente y menores custos y despesas, sin perder nuestra representatividad en cada una de las regiões. Também ampliaremos o volumen de seminovos, incentivando o trade-in. Sobre temas transversais, continuaremos mantendo o rigor nos custos e despesas. Esse é o foco hoje e também no futuro. Sobre sistemas, prevemos a integração completa de fim do primeiro trimestre de 2026, marco relevante para acelerar a melhoria nos processos e principalmente a jornada do cliente com automação e digitalização. Tudo isso tem um propósito claro: melhorar a experiência do cliente e construir um lucro sustentável para o futuro. Estamos apenas no início de uma nova fase e temos a convicção de que, com disciplina na execução do planejamento estratégico, estrutura organizacional fortalecida e absoluto foco em evoluir continuamente na preferência dos nossos clientes, atingiremos a evolução esperada na entrega dos resultados, já que temos o mais importante, gente engajada com a cultura e valores da companhia. Agora volto a palavra para Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Sebastião. Por fim, aqui na página 22, gostaria de aproveitar esse call para convidar a todos vocês para o nosso Investor Day, o primeiro evento da história da companhia. E esse evento será no dia 27 de novembro, às 15 horas, em uma das nossas lojas aqui em São Paulo, que é a maior loja da BMW da América Latina. Esse evento será um momento muito importante para que a gente possa compartilhar a nossa visão de longo prazo e os principais pilares estratégicos que vão impulsionar a rentabilidade e o crescimento do automóvel para os próximos anos. O evento terá a participação da nossa diretoria e também um formato híbrido, ou seja, presencial com transmissão online simultânea, garantindo que todos possam acompanhar também à distância, caso necessário. Para participar, basta se cadastrar pelo nosso site de RI, que vocês veem aí na tela, e com isso a gente conclui aqui a apresentação, podendo agora abrir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso desejem fazer alguma pergunta, por favor, clique no botão Reação e em seguida clique no botão Levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite a pergunta no campo de Q&A, seguido de seu nome e a sua companhia. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Paulo. Obrigado por pegar a minha pergunta. Aqui do nosso lado são duas. Acho que a primeira é referente ao segmento de leves, tem sido um destaque positivo nos resultados da companhia nos últimos trimestres. Acho que refletindo bastante essa dinâmica de melhorar, né, a base de lojas, reformando, fazendo retrofit. Então, eu queria saber pegar um pouco mais da visão de vocês para o ano de 2026 que está entrando. Qual o volume de vendas que vocês esperam para esse ano? Se a base de lojas deve ficar mais ou menos flat em 200 lojas, se vocês pretendem expandir mais. E a segunda é referente ao impairment. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre esse montante, né, de 70 milhões referente à reavaliação do estoque de pesados, que representa aí uns 6% do estoque do 2T, qual o tipo de ativo que foi reavaliado, se é só em agro, em máquinas ou também tem em caminhões e ônibus, e qual é o nível de margem bruta normalizado aí que a gente pode esperar olhando para frente. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, aqui é o Paulo falando. Primeira pergunta, vale reforçar aqui que as bases, né, que a gente veio construindo ao longo dos últimos anos estão quase integralmente completas, né? Isso é, a gente abriu nos últimos 2 anos 33 lojas, a gente mudou também algumas lojas de ponto, reformou boa parte das lojas. Hoje a gente tem grande parte já de acordo, né, com o que a montadora determina, e também a gente veio fazendo um trabalho de expansão
do showroom de seminovos, que é super importante na nossa estratégia, né? Então, é um melhor aproveitamento do metro quadrado e isso possibilita que a gente consiga também iniciar, né, apenas o início dessa mudança de patamar de loja, de carros por loja que a gente já vem entregando e vocês viram nesse trimestre, né? Não só pensando no novos, mas também nos usados, que é uma grande alavanca, a gente cresceu aí 25% nesse trimestre, né? Então a gente entra 2026 com a base formada para capturar ainda mais valor nesse segmento, né? Enquanto ao número de lojas, né, que são 200 no total, a gente não vê um crescimento nesse momento que levasse a um outro patamar, né? Óbvio que o nosso negócio ele tem crescimento orgânico, né? As novas entrantes nos procuram, né, para poder endereçar, né, o canal de vendas desse crescimento. A gente tem algumas em pauta, né, mas não mudam estruturalmente o que a gente vê desse número de lojas de cerca de 200. Tá? Eu vou passar a palavra aqui para o Sebastião complementar e também endereçar a segunda pergunta. Bom dia a todos. João, muito obrigado aí pela pergunta. Referente ao impairment, a primeira mensagem é que não afeta a nenhum negócio de leves. Esse é um ponto muito importante deixar claro. O foco e a grande magnitude do impacto está em máquinas agrícolas, o estoque em máquinas agrícolas, onde a gente revisitou máquinas especificamente com um aging acima de 2 a 3 anos. A companhia, ao início do ano, tem uma expectativa, igual que o mercado, sobre o desempenho do sector. Entendimos que era um momento para revisitar o valor de revenda de esos produtos e realizamos o ajuste de impairment. A expectativa do futuro em quanto a margens, não estamos hoje dando guidance de margens, porém o que vocês podem avaliar para frente é parte do que já tem um reflexo no terceiro trimestre, quando vocês veem a margem bruta do sector de máquinas e de agro, que tem uma melhoria versus os trimestres anteriores. A expectativa é continuar com essa tendência. Referente a estos produtos que têm um aging maior, o foco vai ser acelerar o giro, reforçando nossa caixa para comprar novos produtos com valores mais competitivos. Então, a resposta concreta é temos uma expectativa de crescimento de lucro en cuanto a márgenes en un sector. Y otro punto, antes de anticiparme, o valor de impairment entendemos que é suficiente dado o contexto hoje que temos no mercado. Boa, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Sebastião. Um bom resto de semana para vocês. Oi, pessoal, bom dia. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos sim. Boa, beleza. É, um follow-up na pergunta do João, na verdade, sobre leves. A gente notou uma aceleração na venda, na comparação trimestre contra trimestre. Queria escutar um pouco melhor de vocês sobre isso, se existe algum impacto decorrente, por exemplo, da redução do IPI. E queria escutar também um pouco de vocês como tem sido o movimento nas lojas nesse período que a gente já tem do quarto trimestre. Bom dia, Leandro. Referente ao IPI, em junho, nossa hipótese é que prejudicou um pouco, lembrando que a notícia foi no final do trimestre. De julho a setembro, a gente viu um impacto positivo, com incremento de fluxo nas lojas e mais clientes procurando por essas opções. Automóvel, como vimos,
performou acima da média do mercado, com o qual parte reforça a nossa estratégia de ter uma diversificação de produtos e reagir rapidamente a estos eventos. Y diría que ao longo do tempo vai se estabilizando en cuanto a potenciais impactos futuros. O quarto trimestre ainda é cedo para dar algum indicativo conclusivo, mas até então temos perspectivas positivas. Perfeito, obrigado. Oi, pessoal. Vou ler aqui as perguntas pela internet. Enquanto isso, o operador pode também coletar novas perguntas viva voz, tá? A primeira é do Enzo, ele pergunta o que explica a diferença entre a representatividade do lucro bruto de F&I e pós-vendas da automóvel em comparação com peers americanos e dentro do mercado brasileiro, se a automóvel está dentro da média de concorrentes similares nesse quesito, né? Então, começo aqui falando primeiro do F&I, né? A gente tem sim uma diferença para o mercado americano, acho que é uma questão cultural, né? Em termos de produtos, de aceitação e também de ser um mercado mais envolvido nesse sentido, né? Aqui na Automob, a gente tem referências no Brasil, então sim, a gente se destaca, né? Mas tem muito ainda por fazer, né? E a gente está desenvolvendo essas vantagens competitivas perante o mercado e deve continuar contribuindo para o aumento dessa representatividade. Então, só lembrando aqui, a gente tem a maior mesa de financiamentos do Brasil, a gente tem o apoio, né, de bancos de montadora e também de instituições financeiras do mercado que garantem a robustez desse negócio, né, ficando bastante competitivo aí, tanto no novo quanto no seminovo. Em adição, a gente tem também capacitados colaboradores, insistindo aí em treinamentos, em acompanhamentos com novos KPIs, que reforçam ainda mais a nossa atuação, né, tentando mover essa receita total por carro, né, que hoje está em cerca de R$ 2.600, para cerca de R$ 4.000, que é o próprio benchmark interno que a gente tem de algumas marcas, né? Então, existe já uma referência interna também, né, não só externa, para que a gente consiga evoluir também em todas as torres de negócio, né, e também pensando aí na integração, né, de sistemas, tudo isso deve facilitar bastante para a gente obter um número ainda melhor, né? Vale reforçar que para crescer nesses segmentos não precisa de investimento adicional, né? A gente consegue endereçar esses pontos, construir um fluxo de receita futura ainda mais resiliente, né, com rentabilidade, sem a necessidade de novos investimentos. Então, é um caminho que a gente gosta muito e está percorrendo ele com bastante foco, tá? Eu posso continuar aqui a lista de perguntas. A segunda, via web, vem do Lucas Souza. Ele pergunta se a gente tem oportunidade de expansão por meio de aquisições em outros estados, né? Se tem algo nos nossos planos. Vou começar também aqui a resposta. O M&A ele é endereçado pela Simpar, né? Então é a holding que olha, eles observam as oportunidades e tomam essa decisão, ficando os executivos da companhia integralmente focados no dia a dia, né? Ou seja, todo mundo aqui está focado em vender carro, em crescer produtos e endereçar o que a gente já tem dentro de casa, né? Ou seja, extrair mais dessa base de ativos já existente, né? Pode haver algum planejamento, né, futuro, mas eu acho que esse momento é mais o foco interno da companhia em aumentar a rentabilidade e continuar expandindo as vendas por ponto, tá? Uma terceira pergunta aqui vem do Alessio. Ele diz que é de Rio Verde e se existe alguma previsão de investimentos também na região
pois aqui é um grande centro de produção agrícola, né? Essa pergunta eu vou deixar aqui com o Sebastião, mas ela, pelo que entendi, ela tem mais a ver com o crescimento orgânico, né? Então, por favor, Sebastião. Obrigado, Alessio. Nós não temos hoje uma perspectiva de abrir uma loja nessa cidade específica, porém, sim temos concessionárias do agro dentro da região que atendem essa região e como são extensões geográficas onde cada concessionária atende um rádio maior, podem ser atendidas desde o portfólio que a gente tem. Bom, aqui na lista de perguntas, a gente já endereçou todas elas, né? Então volta a palavra à operadora, né? Se houver mais alguma pergunta viva voz, por favor, nos avise. Muito obrigado a todos pela participação. Eu gostaria, como mensagem final, reforçar que nossa empresa ainda está em construção. Estamos avançando de forma consistente no processo de integração dos sistemas e das empresas do grupo, com o objetivo, como comentamos na apresentação, de finalizar no primeiro trimestre de 26. Paralelamente, seguimos fortalecendo nossa operação com um treinamento intensivo das equipes de vendas e com a maturação das lojas reformadas. Lembrem nos destaques da apresentação, a gente coloca como um dos pontos relevantes a infra que já temos em las lojas. Nos últimos 2 anos, entre reformas, retrofit, incremento de showroom, a companhia deixou prontas 200 lojas para capturar maiores vendas por ponto. Aproveitando para complementar a pergunta de crescimento orgânico ou inorgânico, só quero reforçar que temos uma grande oportunidade de vender mais unidades por ponto de venda. A companhia se preparou para isso. Também é importante, neste momento de transformação, reforçar o que a gente já conseguiu no terceiro trimestre. Alcançamos lucro líquido positivo nos negócios de veículos leves, caminhões e ônibus. Esse resultado confirma a solidez das nossas decisões e reforça a confiança no caminho que estamos trilhando para o futuro. Não gostaria de deixar de agradecer a todos os colaboradores que demonstram dedicação e comprometimento todos os dias, a nossos acionistas pela confiança e apoio e aos nossos clientes que, em definitiva, são a razão de cada passo que damos. Tenho a confiança, tanto eu como todo o time de automóvel, absoluta confiança de que estamos no caminho certo, construindo uma empresa mais forte, mais integrada e preparada para liderar o futuro de nosso sector. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo trimestre.